O próximo tópico é evocações particulares. Eu fiz algumas anotações aqui, que acho que eu vou até parafrasear um pouco, porque eu achei interessante. Aí, se vocês quiserem também falar alguma coisa, né? Ele aborda algumas questões de evocações particulares com a finalidade de promover um ganho geral, né? Uma análise geral. E aí, nesse ponto, eu fico até me questionando, né? É mais uma questão que a gente tem que levar adiante entre os limites, porque muitas vezes a gente fala que a gente não deve ficar o tempo todo lá querendo consultar os espíritos sobre todas as coisas da vida, né? Por outro lado, a gente vê algumas evocações particulares onde eles se sentem muito felizes em dar algum tipo de assistência, como no caso da mãe, né? Na verdade foi a filha, né? A mãe ficou encarnada, a filha tinha desencarnado. E a mãe vem ali para ela e fala, olha, você tem que tomar cuidado com o fulano, presta atenção nele. Ah, mas por quê? Isso eu não posso te dizer, mas presta atenção. Então, poxa, tem coisas assim que nem lá na minha família, né? Já aconteceu de virem espíritos familiares sem a gente pedir e falar, ó, toma cuidado com a sua saúde. E se limita a isso, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Mas, às vezes eu fico pensando que, da forma como eu vejo Kardec, ele incentivava, e parece que a própria espiritualidade incentivava um contato maior com eles, que parece que tem, em muitos lugares é desaconselhado. O que vocês acham disso? Eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui para falar sobre isso aqui. Nesse caso da menina, a menina morreu com 14 anos doente, né? Ficou doente e morreu. E a mãe ficou desesperada. E ela queria, ela fala que a mãe estava assim, desesperada, queria morrer também, porque ela adorava a filha era tudo para ela. Então, eu acho que nessa situação, aí o Kardec foi lá com a amiga médium e eles invocaram a menina. A menina veio, eu acho que justamente porque a mãe estava falando, eu quero morrer, eu vou morrer. Eu entendi assim, por isso que eu acho que aí foi uma causa nobre o espírito, a filha ter ido ver a mãe, para a mãe poder se recuperar daquela depressão que ela ficou, né? Nessa época não se falava nome depressão, mas para nós aqui, que já somos, né? Estamos mais adiante, assim, já tem essa palavra de depressão. E contra a invocação, naquele livro Céu e Inferno, de Kardec, ele fala a invocação, ele invoca o amigo que acabou de morrer no dia anterior, ele invoca o amigo que morreu faz uma semana, os que participavam da reunião, né? Pelo que entendi, eram os que participavam lá na reunião. Então, eles evocavam lá. Então, não sei, eu tenho a impressão que isso aí era uma prática natural. E alguns apareciam, eles estavam lá e aí apareceu um que era um marinheiro, que ele estava no mar e morreu, aí depois ele descobriu que era, por causa de um relato, eles foram nos jornais e viu que ele tinha desencarnado nos dias anteriores. Mas esse não foi evocado, claro. Mas os amigos lá do Allan... Alô? Oi? Acho que desconectaram. Pode falar. Os amigos, ele relata acho que tem muitos relatos dos amigos dele que iam lá, não, eu estou do lado de ciclano na reunião, eu estou falando isso, eu sabia que vocês iam me invocar, porque antes de eu morrer eu falei que se eu tivesse desencarnado, vocês podiam me invocar, mas no dia seguinte o cara tinha sido acabado de enterrar. Então eu acho que era uma prática comum. Não sei se depois eu não sei como é que desenvolveu isso para hoje ser assim, não pode invocar, não pode fazer nada, não pode chamar. Eu não sei, mas eu estou vendo que ele fazia isso. Era essa a contribuição. Tá. Era isso que eu anotei aqui. Alberto? Posso falar? Pode. Mais uma coisinha só. E a menina também fala assim... Posso começar? Só isso aqui. A menina também fala assim, ó. Eu que inspirei você para me evocar, mamãe. A menina fala isso. Só isso. Tá. Alberto? Pronto, Alberto. Bom,
Gente, algumas coisas me chamou a atenção nessa evocação. De novo, eu vou propor mais debate do que solução, tá? Mas, enfim, são observações. Como já foi falado agora, né, a questão de evocar pessoas. Você perdeu um filho, perdeu uma mãe, você querer falar com ela, ver como ela está, saber da sorte de um familiar nosso que recém desencarnou ou que está desencarnado. Eu assim, na minha família, eu tenho, no caso, a minha esposa perdeu o irmão. Eu nunca vi ela falar. Ela sempre viu eu lidar com espiritismo, eu em centro espírita. Ela nunca pediu, me consegue uma carta do meu irmão. Ela nunca pediu. E eu, assim, já perdi mãe e pai. Para mim seria um sonho me reencontrar com eles, né? Obviamente uma coisa impossível. Mas eu nunca fui atrás de psicografia deles ou de tentar a comunicação. Eu não sei, eu nunca tive a curiosidade. Então fica a minha deixa, né? Todas essas pessoas que perdem alguém, qual é a real necessidade que elas têm de querer falar com o familiar, sabe? Até porque a chance de ser enganado é muito grande. A maioria, tem poucos centros espírita que fazem psicografia de pessoas falecidas, né, de familiares. E desses poucos mesmo, a maioria são textos genéricos. Uhum. Né? Estou bem, aqui a gente trabalha, aqui a gente sabe, aquele blá 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 todo. Né? E, enfim, outra coisa que já foi falado, também que eu acho muito importante, a questão que na época ali de Kardec, ele incentivava vocês evocarem todo mundo. Ou seja, morreu o Zezinho da esquina, se evocava e se perguntava a sorte, a felicidade que ele estava, o que ele estava sentindo. Kardec sempre focou muito em como como o espírito estava se sentindo. Uhum. Estava ali no meio, mas sempre não no sentido de, por exemplo, tu não entender uma obra filosófica e tu chamar Platão e pedir uma explicação, ou chamar Aristóteles e pedir uma explicação. Não. Ele sempre focou nas pequenas coisas, me parece as coisas mais caseiras. Né? E ele sempre fez questão de dizer para evocar todo mundo. Sempre que os grupos de estudo mediúnico devem evocar todo mundo, devem evocar as pessoas sem medo, devem obter respostas. Né? Infelizmente, como foi dito, as pessoas têm uma certa tendência em pedir para os espíritos, da mesma forma que Kardec fez, pedir a situação deles no mundo dos espíritos, em vez de se concentrar em coisas mais materiais, em soluções ou em coisas filosóficas, ou até aconselhamento. Aconselhamento eu vejo mais por aí. Enfim, essa aí foi uma das primeiras evocações que Kardec trouxe a público, né? Porque ele só vai botar as evocações em livro, evocações de pessoas comuns, ele vai botar só no livro Entre o Céu e o Inferno. Antes, ele foi abastecendo as pessoas dessa linha de evocações, tudo pela Revista Espírita, para ver qual o nosso trabalho aqui é árduo e de certa forma necessário, né? Porque, como eu disse, eu não achei nenhum grupo de estudo de revista, né? Todos falam da revista de forma general, né? Que não é o que a gente está se propondo de passar texto a texto, né? Sim. É isso. Tá, eu só ia adicionar, porque você falando aí, eu refleti numa coisa, rapidamente. É interessante, porque
esse negócio de todo mundo buscar uma psicografia do seu ente querido. Kardec fazia isso naquela época porque Kardec não tinha a codificação da doutrina espírita, os livros e tudo o que veio depois, que, querendo ou não, por mais que a gente possa ver aí algumas obras que são até questionáveis, né, em alguns aspectos, de certa forma tem um fundo moral. Então, o que eu quero dizer? Esses mais de 160 anos trouxe para a gente um entendimento muito grande do que é a vida e do que acontece do lado de lá. Então, hoje a gente poderia e deveria, e acho que é isso que o Espiritismo ou os espíritas estão falhando tanto em entender e ensinar, né, que é avançar, passar além disso, né? Para que a gente não fique presos apenas nessas questões pessoais, apenas querendo obter psicografia da mãe que morreu, porque a gente já sabe que a mãe que morreu continua do outro lado e que se eu estiver equilibrado eu vou muitas vezes até encontrá-la em sonho, receber intuições dela e tudo mais, e que é melhor eu me focar em outras coisas e não ficar em cima dessas dores, né? É isso mesmo, concordo plenamente. Perfeito, perfeito. Por outro lado, aí cai naquela questão que gira desde o começo da formação do grupo também, que também você falou um pouco sobre as evocações para as finalidades maiores, né? Porque aí sim, a gente poder, de repente, voltar com essa mesma forma metodológica a obter ensinamentos, porque a gente sabe que quando a gente está disposto, eles se comunicam conosco, né? Eles iniciam a transmissão de ensinamentos e sei lá o que. A gente pode questionar e a gente vai tentar formar uma linha de pensamento a respeito do que vier, mas tudo depende deles também, né?